Fala galera, beleza? Boaz Araújo aqui na área. Faz alguns dias, já apareço, tô aqui. Faz alguns dias que eu não apareço por aqui. Na semana passada eu deixei rolando só os antes e depois dos instrumentos que a gente estava fazendo, porque a correria no dia a dia de não conseguir parar realmente para gravar. E aí hoje eu tirei um tempinho aqui para a gente bater o papo. No final de semana eu estava, enfim, assistindo um material, um conteúdo, em que, era discutido algumas coisas. O tema nessa discussão falava um pouco sobre por que. Nossa, tá escuro aqui, não tá? Não sei se a câmera tá ruim. Deixa eu pôr mais longe um pouquinho. Que se tratava, na verdade, de o que fazer, por que cremos no que cremos. E aí, na discussão, já abordava por que fazemos o que fazemos, por que acreditamos no que acreditamos, por que falamos o que falamos. Enfim, era um desenvolvimento, não uma questão filosófica, não sei, uma discussão sobre isso. E foi engraçado porque eu estava assistindo esse material e justamente eu comecei a pensar realmente nessas coisas. Por que a gente acredita no que a gente acredita? Por que a gente fala aquilo que a gente fala? E será que realmente aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente fala, realmente, não que não seja verdade, mas realmente é o que a gente sente mesmo? É o que a gente concorda, entre aspas, né? A gente tem essa base. E foi algo interessante. Eu falei, vou aproveitar. Hoje, segunda-feira, eu vou gravar esse vídeo para soltar pra galera. Nossa, tá muito escuro, gente. Desculpa, mas eu não sei o que aconteceu. Por que tá tão escuro assim? Pode ser o tempo, mas as luzes, a iluminação tá toda aberta. E aí eu quis trazer isso para vocês, só uma reflexão, como sempre. Cada um faz o que quiser com a informação. Sobre os instrumentos. E aí eu comecei a entender, lembrar algumas coisinhas da luthieria, e esse violão me trouxe algumas memórias que eu achei interessante compartilhar. Esse aqui, opa, quase que cai aqui, gente. Esse é um violão trovador. Acredito que pelo selo não tem a numeração, ele é um selo verde. E ainda era o T. Giannini, que seria tranquilo, né? Ainda era CGC, que foi começo de 90, eu acho. Ou foi 90 e pouco. Foi começo dos anos 90 que mudou, né? Que não era mais CGC, que passou para CNPJ. Eu não lembro a data, é nessa época aí. Então a gente já consegue entender que é um violão antes de 80, antes de 90, no começo, finalzinho de 80, começo de 90, e a questão do selo, desse selo verde. Então é um violão um pouquinho antigo, bem interessante. É um violão da Giannini, o Trovador. É um instrumento que não vai ter a utilidade de um instrumento, porque se torna, nesse caso, totalmente inviável fazer o que precisa ser feito nesse instrumento para ele funcionar de forma correta, mas é mais por um apelo emocional. Então é uma lembrança, é um instrumento que tem um valor afetivo para o proprietário. Então ele resolveu dar uma manutenção, que estou trocando as tarraxas, ele perdeu ao longo do tempo. Vou colocar um jogo de corda, dei uma rebaixada no rastilho no máximo que deu sem mexer na estrutura do cavalete. Foi colado o headstock, toda a lateral dele, tampo e lateral, estava aberto, então a gente colou. Consegui recuperar alguns traços que estavam bem destruídos, então consegui dar uma melhorada, pensando mais na estética do instrumento do que na tocabilidade, porque alguns instrumentos realmente a gente não consegue extrair muita coisa deles de forma viável financeiramente, tá? E aí o que isso tem a ver? Eu vou mudar aqui um pouquinho que acho que fica melhor. Eu estou usando um punção aqui só para refazer os furos da tarraxa. Que parece uma chave de fenda, só que na verdade era uma chave de fenda e agora é um pulsão.
que eu lixei ele aqui para fazer esse encaixe desses parafusitos aqui. Então vamos lá, vamos voltar para a história do violão. O que acontece? Ao longo dos anos, a Giannini, assim como a Tonante, a Detonante, assim como a Del Vecchio, assim como algumas marcas no mercado, era o que a gente tinha no Brasil, tá? Era o que a gente tinha. Então os caras traziam, importavam instrumentos, chegava aqui, refazia, enfim, era toda uma engenharia maluca, mas era o que a gente tinha de equipamentos. E aí, como era a única coisa que a gente tinha de melhor, criou-se uma cultura de algumas marcas. Então, até hoje, eu vejo pais de alunos, por exemplo, de violão, que manda mensagem: eu estou querendo comprar um violão, meu filho está fazendo aula, tal. A única marca que eu conheço que é boa é a Giannini. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que explicar: não, olha, tem todo um contexto histórico, não é que a Giannini é boa, não é que ela já foi boa, é porque era o que a gente tinha na época. Então, dentro da tecnologia, o que eles podiam entregar era o que a gente tinha de menos ruim. Porque mesmo na época de ouro, que se fala, dessa época saudosista de ouro da Giannini, fora do país já tinha muita coisa muito melhor, muito superior. Mas era o que a gente tinha. E aí criou-se também a cultura da madeira. Não, porque esses instrumentos, a madeira era de mogno. Tinha-se um cuidado para o mogno, para o jacarandá. Então para quem tem uma certa idade, até maior que eu, comenta aí, você que tem sítio, você que é mais velho, ou tem um avô, pergunta pro seu avô do que era feito os mourões, os mourão ou os mourões, do que era feito o mourão da cerca das casas, do que era feito a porteira, do que era feito, qual era a madeira que eles usavam. Provavelmente eles vão te falar: não sei qual era a madeira. Era uma madeira dura e era uma madeira que resistia ao tempo. Por que provavelmente eles vão te falar isso? Porque realmente eles escolhiam madeiras duras para fazer a porra lá da cerca, na casa. E o que tinha na época, que não tinha controle de madeiramento, de desmatamento, não tinha nada disso. Então eles usavam as madeiras duras. O jacarandá, roxinho, o mogno não prestava, porque o mogno não presta, porque ele é mole. É uma madeira muito mole, então não prestava para fazer cerca. E o qual que era engraçado, né? Falava-se até a peroba rosa. O jacarandá era uma madeira que a galera não gostava, porque não dava para bater prego. Se vocês não sabem, não faz muito tempo que existe parafuso no Brasil. E que tem como usar o parafuso. Então usava-se muito prego, muito mais prego, em móveis. Então o jacarandá ele era destruidor de prego. Você batia, quebrava, ele era muito duro. Parecia um pedaço de ferro. Então, essas madeiras, elas eram usadas, tanto ébano, que mais? Embuia, era usado para mourão, era usado para cerca, para várias funções. E o que isso quer dizer pra gente? Que a madeira não quer dizer porra nenhuma. Não quer dizer nada, cara. Se você tem um violão antigo, que a madeira tá seca, toda aquela história, mas ela foi cortada errada, o violão foi montado errado, os traços, o espaçamento ali da escala foi feito errado. Cara, você vai ter simplesmente um pedaço de árvore velha seco que dá som, que faz barulho. E barulho até lata faz, só você bater na lata que faz barulho. Então não quer dizer nada com a qualidade do instrumento. E por que eu estou falando isso para vocês nesse ponto? Justamente nessa reflexão que eu comecei o vídeo. Por que fazemos o que fazemos? Por que acreditamos no que acreditamos? E nós acreditávamos na luthieria, eu como músico, por exemplo, não vou falar na luthieria, como músico, eu sempre acreditei nisso. Eu sempre quis ter um contrabaixo Giannini da década, sei lá, de 70, de 80, sei lá qual era a época que eles faziam essas tranqueiras. E muito desses instrumentos eu tive acesso depois, e cara, eu não quero nem de graça, cara, é uma porcaria, você tem que trocar tensor, tem que trocar escala. A única coisa que prestava era a madeira do corpo, muitas das vezes. Shape ruim. Então, assim, gente, não que é ruim, mas baseado no que a gente tem de modernidade hoje. Então, geralmente, tinha que trocar escala, você tinha que retrastar, porque o corte vinha errado. Então, tem vários defeitos, vários problemas que vêm nos instrumentos antigos. Só que a gente aprendeu esse lance da cultura porque alguém falou pra gente, chegou até os nossos ouvidos, que isso era muito bom, que isso é excelente.
quando tecnicamente não é tudo isso. Então vamos lá, esses instrumentos mais antigos, por aqui que eu acho que a iluminação fica um pouco melhor. Nossa, já deu 10 minutos de vídeo, gente. Eu queria fazer um vídeo rápido, acabei falando mais que a boca. Mas é assim, não que os instrumentos antigos não sejam bons, não tenha instrumentos bons. Tem instrumentos excelentes, excelentes. Que nem o pessoal fala Tajima. As Tajimas antigas, dá um pau, aquela história de Tajima com o captador Malagoli, dá um pau nas guitarras novas e tal. E o próprio dono da Tajima hoje, em alguns podcasts, num podcast que ele foi, ele até comentou sobre isso. O problema da Tajima, que muita gente não gosta, é as pessoas que compraram na época do 6, onde não tinha padrão de qualidade. Então, hoje em dia, tem um mito no mercado que toda guitarra que tem a assinatura do 6 e Tajima são guitarras excelentes. Não, porque essa aqui era do velho, era a que ele fez, tal. Mas não quer dizer nada, porque saía muita tranqueira, muita porcaria e muita coisa boa nessa época na mesma linha de produção. Não que ele seja ruim, não tem nada a ver com isso. É porque não tinha um processo de fabricação, o processo fabril decente. Então esse é um padrão de qualidade, eu vou fazer esse modelo. No entanto, que você tem hoje jogado pelo mundo aí, Tajima Les Paul, praticamente uma Gibson igual, cópia de PRS, que é a PR100, PR200, você tem essa linha assinada pelo 6 na época, você tem a MM, que é cópia da Music Man, você tem Frain V, cópia da Gibson, raro de achar. Então você tem guitarras muito igual em Ibanez, você tem várias réplicas no mercado, vários instrumentos da Tajima, que é praticamente uma réplica, que é inspirado em outras marcas famosas e instrumentos raros. Não é difícil ver esses instrumentos rodando inteiro. Mas é justamente por isso, eles estavam lá na fábrica, davam vontade, vou fazer uma guitarra X. O 6 ia lá e fazia aquele instrumento, então não tinha um padrão de qualidade. Então a pequena reflexão que eu quero deixar para vocês é só isso. Sempre que você acreditar em algo, ou você falar algo, sempre pense, por que eu penso o que eu penso, por que eu falo o que eu falo, por que eu acredito no que eu acredito. Deu para entender a sacada do vídeo qualquer? Porque às vezes a gente fica falando apenas como um papagaio, reproduzindo coisas que a gente ouviu historicamente. Luthieria, por exemplo, eu vim de um meio de luthieria, que eu convivi no meio de luthieria, eu conheci alguns luthiers, que era totalmente diferente do que eu trabalho hoje. Então eles tinham uma crença diferente baseada numa crença antiga. Tem até uma história de um luthier antigo de São Paulo, que, cara, todo mundo que é de São Paulo é mais antiga já ouviu falar desse luthier. O cara é um puta de um trampo, o cara é muito bom, mas o cara te entregava a guitarra suja. Tem história de um cliente reclamar pro cara que a guitarra, mas a guitarra tá suja. E ele fala, aqui não é a faxina, né? Eu não sou faxineiro de guitarra. Teve esses casos, que é a história que as pessoas contam. Eu nem sei se isso é verdade. Eu nem sei por que as pessoas contam o que elas contam. Entendeu? Deu para sacar qual é o lance? Mas fala-se desse caso, dessa luthieria e tal. E muitos contam isso com orgulho. Tipo, nossa, o cara era foda, o cara era muito bom. E hoje você vê a estupidez que seria um atendimento desse, e o resultado que ele pode ter, ou qualquer profissional pode ter na sua área, se ele seguir essas ideias antigas, né? Então é só essa visão que eu quero passar para vocês. O porquê você pensa da forma que você pensa, porquê você fala aquilo que você fala. Então muitas vezes você pode pegar, por exemplo, um violãozinho desse aqui, um Giannini, tá? Ele tem um problema de afundamento de tampo, levantamento de cavalete, o tampo torceu, o braço afundou. Ele não dá uma altura de corda confortável, ele vai ficar alto, mas a gente vai manter porque é uma recordação. Os traços, já estão todos comidos, deu só para fazer um polimento. A tarraxa, a gente escolheu uma tarraxa um pouco mais bonita, que vocês viram que eu acabei de colocar. Vou colocar a corda nele e vai ser uma lembrança de um instrumento. Então, assim, o porquê que eu falo o que eu falo? Por que eu falo que esse instrumento não vale a pena arrumar financeiramente? Porque é provado tecnicamente, você pegar esse violão, você fazer toda a manutenção dele e ouvir o som dele, com um instrumento novo você vai ter um som melhor. Então isso aqui é realidade. O dono quis dar um talento, deixar legal, porque tem uma questão emocional. Então isso é uma questão emocional dele. Então ele poderia, por exemplo, se ele quisesse realmente
fazer todo o trabalho de restauração. E aí o porquê que ele vai fazer um trabalho de restauração? Entendeu? Porque tem um valor sentimental para ele. Então para ele tem um sentido. Talvez para mim não tenha, para você não tenha, ou para você tenha. E para mim tenha, pode ser. Então é isso. Por que a gente faz o que a gente faz? Então vamos lá. Cuidado, gente, com essa questão de equipamento. Para a galera que tem uma idade, eu não sou tão velho assim como aparento ser, que eu já rodei muitos anos sem óleo, né? Já estou destruído. Mas assim, a galera mais nova, a molecada que está comprando os equipamentos mais novos, hoje tem guitarras fantásticas, guitarra muito barata. E antes de você falar bosta, antes de você ir lá e falar, meu, essa guitarra não presta, por que você está falando aquilo que você está falando? Por que você está falando que a guitarra não presta? Ah, não, porque a madeira tá ajustada, você tocou nela, toquei, tá afinada, tá, por que ela não presta? Não, porque o timbre, o timbre de quem? É o seu timbre? Você, o Superman aí das guitarras, o espertão que toca há 50 anos, nunca saiu do lugar, tem um ouvido absoluto que não serve pra bosta nenhuma, vai falar com um moleque que é a única grana que ele tem de comprar uma Strindbergzinha mais simples, de uma guitarrinha mais simples, ele começar o sonho de tocar um instrumento, e você todo o cara mais foda, que sem resultado, talvez frustrado, quer frustrar o sonho do moleque que está começando, falando bosta. Então, antes de abrir a boca e criticar sobre os equipamentos, antes de defender os equipamentos antigos, por que você fala aquilo que você fala? Por que você acredita naquilo que você acredita? Saca? Então é isso. Violão antigo, o som é muito melhor. Tá bom, cara, você pegou na mão, você pega, você já tocou. A história do valvulado, que eu sempre comento. O valvulado tem que ser grandão, porque o som do valvulado é muito louco, pá. Aí você chega para esse cara e pergunta, cara, na boa, quando você tocou no valvulado? Ah, eu toquei num 2 de 12. Não, tô falando quanto que você tocou num 4 de 12, num paredão lá de 8 de 12, né? Duas caixas de 4 de 12, um JCM 900, 700, seja qual marcha você quiser. Quando você tocou nesse sistema de som, quando você bateu, você sentiu o vento do valvulado, que vocês falam tanto, você sentiu isso alguma coisa na vida? Você tocou num palco com uma boca de 30 metros de altura já, de largura, você já sentiu? Não, mas eu fui no show e eu ouvi o som e era muito louco. Tá, você ouviu o som do PA, você sabia? Você sabia que o amplificador foi microfonado? Você sabia que para sair na frente, aquele gravão que arrepiava seu corpo não era do valvulado, era do subwoofer que estava embaixo do palco que você estava na frente? Então por que você fala aquilo que você fala? Não, eu já toquei, eu sou apaixonado pelo valvulado, não abro mão do valvulado, em linha não fica bom, meu negócio é valvulado. Beleza. Por que você fala isso? Porque você já experimentou. Então para você não serve o digital. Beleza? Ok? É a sua verdade. Então, quando você abre a sua boca para falar mal do moleque que tem... Só fale mal da Cuveiga, que é uma bosta, aquele pedalzinho, porque dá muito ruído, cara. Não dá para ter. Mas, tirando isso, sei, cortando agora, vou mandar cortar essa porra. Quando você for falar mal de um equipamento, uma pedaleira simples, um amplificador pequeno, lembra que na nossa época a gente começou a aprender a tocar usando essas porcarias desses violão tonante, a gente usou umas porcarias de Giannini, ao Rei dos Violões, que era a mesma coisa, guitarra Starlight, que eu tô falando que eu lembro, tá? Que eu toquei, que eu aprendi a tocar baixo na guitarra Starlight, por exemplo, que era da tonante. Então tinha Dolphin, é porque as Dolphin, tem Dolphin legal, as Dolphin Trash, tem algumas muito bacanas, mas ainda a maioria era porcaria. Então, assim, a gente aprendeu a tocar nesses lixos. A gente aprendeu, tem cara tipo mocassim. Não é mocassim é tênis. É tão ridículo que tem nome de tênis, é micassim. Cara, amplificadores horríveis, cara. Fezes, cara. Horrível. Então não é porque eu aprendi nessas porcarias que hoje eu vou falar que um Fenderzinho pequenininho desse aqui, um Mustangzinho, não dá nada, porque tem muito efeito, é muito digital, o som é ruim. Pra quem que é ruim, cara? Saca? Então, por que falamos o que falamos? Por que pensamos o que pensamos? E a dica de hoje é essa. Vamos deixar de ser um babaca. Já é quase 20 minutos de vídeo. Gente, você que ficou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado. Curte, compartilha, segue nossos vídeos. Vou me esforçar mais, vou começar a fazer mais vídeo. Manda sugestão de tema. E hoje é só isso que eu queria passar para vocês. Assim como eu, todos os dias, eu tento me esforçar. Eu tento, tá? Não estou falando que eu consigo. Mas eu tento ser, como que eu posso dizer, menos babaca do que eu era ontem.
Talvez eu consiga, talvez eu não consiga, mas eu tento ser menos babaca, pensar menos babaca. Então, entender um pouco mais as coisas, evoluir, crescer. Então, eu tento, tá? Eu estou tentando, não estou falando que eu estou conseguindo, mas eu tento olhar as coisas por um outro ângulo e entender que enquanto muita bosta que eu fico vendo na internet, muita gente falando de Enzo, geração nova. A geração nova tá ruim, eu sei que tá. Não vamos fechar os olhos para isso. Mas tudo que tem de ruim hoje acontecendo, a culpa é nossa que não construímos isso, tá? Então a música é ruim porque você, músico, o senhor das músicas, o mestre da MPB que toca 50 anos a mesma bosta no mesmo boteco, tomando água suja de vaso, achando que é um músico, achando que é arte, que tem liberdade poética, enquanto você, seu babaca, tá fazendo isso da sua vida, tá acabando com a sua vida fazendo esse tipo de merda, vocês fecharam os olhos pra galera. Então vocês se fecharam no seu mundinho, no botequinho, fazendo sonzinho e sendo legalzinho com vocês mesmos. E aí a música veio desenvolvendo, a evolução ela é constante. Então quem ensinou a música moderna hoje que vocês falam que é tanta merda, eles criaram sozinhos, eles se desenvolveram na necessidade de se desenvolver. Então vou fazer o quê? Não temos o que fazer. Entendeu? O que a gente pode fazer é pensar numa geração futura, é pensar em algo que eu não vou ver, que eu vou morrer antes, é construir algo que fique para frente e não ficar lamentando a cagada que a gente fez, porque a culpa de tudo que acontece é nossa. Todo mundo tem a vida que merece, por pior que seja. Voou o rumo, né, cara? Puta, eu sou meio louco, vamos falar que é TDAH, não sei o quê. Eu não uso desculpa de vagabundo, de laudo, então... Deixa pra lá, gente, já falei demais. Você que ficou até aqui, segue, compartilha, curte. Se achou que eu falei um monte de merda, se não concorda com o que eu falei, é minha forma de pensar, infelizmente ou felizmente. Então, só quis falar mesmo algo que eu entendo, algo que eu pensei, algo que eu refleti, né, nesse final de semana. Então, eu quis passar isso. Não quero que você concorde comigo, nem tampouco discorde comigo, porque você concordar comigo ou discordar não faz diferença nenhuma. Mas se algo fizer sentido para você e der uma luz no rumo, no como você leva a sua vida, e se algo que eu falei, que eu tento deixar de ser um pouco babaca por dia, fazer você ser menos babaca, já é o suficiente, beleza? Valeu demais, galera, tamo junto!